A gente tem vários critérios que indicam que uma gravidez é de alto risco. O que que funciona, né? O que que é o alto risco? Porque, na verdade, assim, você falar que uma gestação é de alto risco causa um impacto grande para as pacientes e tudo mais. Por quê? Ninguém espera que a gravidez possa ser um momento de apreensão, um momento de um pouquinho mais de tensão. Então, se você chega para uma paciente, você está acompanhando ela no seu pré-natal de risco habitual, tudo tranquilo, e de repente você vira para ela e fala assim: preciso te encaminhar para um médico que atue com gravidez de alto risco. Então, a maioria das pacientes que chegam até mim, elas já chegam apreensivas, assim, porque, primeiro, por que eu tô aqui, entendeu? E qual a diferença de eu estar aqui e não estar com o meu médico? Ou por que eu preciso de ser acompanhada dessa forma diferenciada? Então, hoje, são vários os pontos que a gente tem que remetem a gravidezes de alto risco. O que é a gravidez de alto risco? É aquela gravidez que a gente tem que ter um cuidado maior com a gestante. Sejam por consultas mais precoces, mais frequentes e mais precoces, sejam por exames diferenciados, sejam por uma maior quantidade de ultrassom, sejam por orientações diferentes. Repouso, né? Programação de parto. Então, tem isso tudo, assim. A gravidez de alto risco, ela envolve a gente entender o que está acontecendo, que às vezes é uma patologia anterior. Por exemplo, a paciente é hipertensa, ela tem pressão alta, ou ela tem diabetes antes da gravidez. Essas pacientes, elas têm que vir para a gente, porque é a gente estudando a fisiologia da gravidez que consegue orientá-la de uma forma mais tranquila para que ela passe a gravidez bem mais tranquila do que se ela não tivesse essa orientação, ou esse acompanhamento, ou esse cuidado a mais. Então, o médico, só para entender, o médico que eu tô não é de alto risco. A minha gestação, em dado momento, virou alto risco. Ele tem que passar para uma pessoa de alto risco? Depende da especialidade, da experiência e do cuidado do médico. Por quê? Se a gente for pegar pela teoria, nós temos vários fatores de alto risco que são tranquilos de se conduzir. Tipo, um hipotireoidismo, que no máximo a gente vai aumentar remédio, diminuir remédio, controlar por exame, avaliar sintoma. Então são coisas mais tranquilas de se acontecer. Um diabetes gestacional que está controlado com dieta. Você vai fazer o cuidado inicial, você vai pedir a monitorização da glicemia, mas você pode acompanhar no seu consultório, entendeu? Então tem situações de alto risco que são mais alto risco do que outras. Não são iguais. Então, às vezes, as pacientes, elas podem, claro, né, pedir ou o médico fazer, porque ele não tem contraindicação dele acompanhar. Mas algumas vezes o médico do risco habitual, ele não está na crista da onda do estudo. Ele não está se atualizando, estudando como a gente faz. Porque a gente que está no alto risco especificamente, acaba que você vê um número maior de casos diferentes, você estuda mais, você se aprofunda mais nos temas. Então acaba que a gente sabe algumas nuances que uma pessoa que está há 2, 3 anos sem estudar aquele caso, ela fica um pouco na dúvida, Fica entendeu? desatualizada, né, também. Porque tem que atualizar o tempo inteiro, O né? tempo inteiro. Gente, o Gui é estudioso de um nível que eu perguntei pra ele outro dia. A gente estudou na mesma escola, a gente tem a mesma idade. Nós dois temos 39 anos. Deu uma zoada aqui, que ele tinha 40, mas não caía, não. Não caiu, não. Eu perguntei, Gui, mas eu nunca te vi no recreio do Colégio Pitágoras, que a gente estudou lá no mesmo lugar, a vida toda. Ele, é porque eu vivia na biblioteca. Então, a pessoa é um entusiasta do estudo mesmo. Ele realmente, né, você se atualiza sempre. E Tem que tudo tá. que eu pergunto, e é por isso que essa confiança fez tanta diferença, no meu caso, de estar com um especialista em risco, né? E faz diferença, porque assim, se você estuda muito, porque hoje a informação ela chega de várias fontes, né? Você mais do que ninguém sabe disso. Então, assim, ela chega no seu grupo de mães, ela chega no seu Instagram, ela chega na sua rede social qualquer, ela chega no seu WhatsApp. Então, acaba que a grávida ela fica suscetível a muitos estímulos de determinados pontos. Então, se o médico não está preparado e se eu não tenho segurança do que eu estou fazendo e do que eu estou falando, eu te deixo insegura. E você já está insegura. Aí piora, né? E aí é o efeito bola de neve. Então, assim, aí você pensa, você fala, nossa, mas isso aqui que eu perguntei, eu fiquei um pouco na dúvida. Aí você vai procurar uma outra fonte. Aí você vai no Google, você vai no Instagram. E aí aquela sua insegurança, que às vezes era um pontinho pequeno, ela vai
aumentando, 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 e aí criou-se um grilo na gravidez. Sim, e sim. esse grilo, quando você for dormir, ele vai estar lá. Porque você tá assim, ai, mas eu não sei se é isso, eu não sei se foi bom, eu não sei se foi ruim. E aí isso começa a te descompensar do ponto de vista de ansiedade. Porque você fala assim, mas será que é isso mesmo? E aí te leva a procurar, às vezes, um outro profissional, te leva a procurar uma outra opinião, te leva a perguntar no seu grupo de mães, Sim. no seu grupo de amigas. Sim. E às vezes não é o ideal, porque uma pessoa vai falar a experiência que ela teve. Então vai falar assim, na minha gravidez, meu médico me passou isso. Sim, mas cada gravidez é única. E aí, às vezes, o que passou naquele momento para aquela pessoa não é o ideal para você, entendeu? Inclusive, isso é tão importante porque eu lembro de quando você chegou. O impacto para você de ser encaminhada para uma gravidez de alto risco foi altíssimo, né? Foi. Como é que foi sua primeira consulta, Rê? Lá na gravidez do Léo. Então, eu tava completamente perdida, né? Eu tava com uma ginecologista ótima, porém não era de alto risco. E ela falou, deu o diagnóstico do útero bicorno e falou que eu ia ficar 9 meses praticamente, né? Desde aquele mês que eu tava até o final, deitada, de repouso, que era pra eu andar assim, devagar. Leve, né? Leve, não usar o coturno. Não usar o coturno. Não trabalhar. Gente, esse diagnóstico, uma pessoa agitada igual eu, é tipo assim, eu ia entrar em depressão. E aí o Rafa, meu marido, foi e falou assim, olha, vamos escutar uma segunda opinião e tudo, vamos para um médico especializado em risco. Então, ele teve esse insight, eu não tive. Eu falei, será? É porque a gente fica muito apegado Sim. ao nosso ginecologista, obstetra e tudo. Eu falei, será, amor? Será que precisa? Será que não precisa? E aí eu fui no Gui e em um outro também, mais velho, também de risco, muito bom também. E eu falei, vamos, nesses dois eu vi 2 opiniões, vamos. E aí eu apaixonei com o Gui. Eu acho que tem que ter essa empatia, né? Você tem que amar. Eu falo, você tem que amar seu obstetra. Você não tem que virar e falar assim, eu gosto, é bom. Não. Então vai procurar até você criar esse rapport, essa identificação muito grande, porque é uma pessoa que vai te acompanhar, vai saber o máximo da sua intimidade, é muito importante.